A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: análise sobre o período terciário. Vamos ouvi-lo? Hoje, no começo das presentes considerações, é necessário que digamos que as leis naturais não se referem tão somente à vida e ao ser humano, no que se refere à sua situação evolutiva, mas também são leis naturais feitas pela mente divina que é Deus e que pertencem ao campo da física, ao campo da astrofísica, ao campo da química, ao campo da biologia e a todos os campos. Pois que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é a detentora de todos os mecanismos que podem ser, na medida em que o crescimento do homem vai se verificando dentro das bases de pesquisas e formação crescente da sua inteligência, nós vamos percebendo que nada mais são as ciências do que a concretização no campo da matéria daqueles conhecimentos que pertencem à grande mente divina que é Deus. No dia em que o homem conseguir, utilizando-se tão somente dos seus recursos de laboratório, apropriar-se das substâncias todas que entram na constituição de uma célula, criando todos os organoides e todas as substâncias enzimáticas, químicas e outras que permitem as interpretações vitais acontecidas numa célula, então o homem poderá duvidar da divina providência e não mais se convencer de que não existe efeito sem causa. E a causa é muito inteligente e o autor de toda essa inteligência é a inteligência suprema que nós chamamos de Deus. Então é preciso que entendamos, através dos aspectos científicos, conseguimos interpretar as transformações que aconteceram na situação ou condição evolutiva do planeta Terra, e que os mesmos adquiriram todas as condições necessárias para que pudessem preencher os requisitos imprescindíveis para a manifestação da vida, para o crescimento e a proliferação dos seres vivos dentro de situações que nós chamamos de evolutivas e que são viabilizadas pelos conhecimentos que a genética, o darwinismo e o neodarwinismo e mais ainda o projeto Genoma nos proporciona em termos de conhecimento para compreendermos que tudo aquilo que está sendo feito e se transforma é um processo evolutivo, oriundo da mente divina, que tem o poder supremo, não só da criação do universo, mas da criação da múltipla e variegada forma de seres vivos existentes na Terra, seja no campo dos vegetais, seja no campo dos animais e outros reinos mais da Terra. Então nós estávamos falando, como disse, dos reviramentos que sofre o solo, acontecidos no princípio do período que chamamos de terciário, que eram muito frequentes. A vida orgânica, como é fácil de conceber-se, teve que ficar estacionária depois que as grandes tragédias aconteceram, como nós já mencionamos, e que podem ser fruto de pesquisa numa profundidade maior por todos nós. E então reorganizou-se a vida. Sobreveio um estado mais calmo. Reapareceram os vegetais e os animais.
Em terra firme estamos falando, porque nas massas oceânicas não aconteceu a destruição da vida. Estando mudadas as condições de vitalidade, mais depurada a atmosfera, transformaram-se, ou melhor, formaram-se novas espécies com a organização mais perfeita, por um processo de adaptação. Aqueles que adquiriam geneticamente, explicando-se as expressões mais adequadas ao ambiente, estes tinham a tendência de proliferar e de se multiplicar. No correr desses dois períodos que procede o terciário que estamos considerando, eram poucos extensos os terrenos que as águas não cobriam. Eram ainda assim pantanosos e com frequência ficavam submersos. Essa é a razão porque só havia animais aquáticos ou anfíbios, conforme dissemos. O período terciário no qual vários continentes se formaram, caracterizou-se pelo aparecimento dos animais terrestres. Então percebam, segundo Allan Kardec, as camadas para ilustrar de calcário acontecida na Cordilheira dos Andes, tão somente explica-se que elas são oriundas das conchas que primordialmente existiam na profundidade do mar, do oceano, porque quando a Cordilheira dos Andes formou-se pelo afundamento da placa de Nazca, ergueu-se a Cordilheira dos Andes e hoje aquilo que para nós é Mato Grosso, é Amazônia, era outrora o leito de um mar, e que numa profundidade bem pequena apresenta-se ainda constituído de areia. Por esta razão, aquele local paradisíaco deveria ser preservado, o que lastimavelmente não está acontecendo. Assim, então, como no período de transição, que assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal, e é claro que nós nos referimos às matas primitivas que formam hoje as jazidas de carvão e de outras riquezas minerais, elas praticamente foram cobertas pelas movimentações, grandes convulsões telúricas que aconteceram na Terra, e depois que se acalmou, então veio novamente, neste período de calma, a continuidade da vida no plano divino, que não faz saltos através da natureza nem da criação, e nem num fruto de mágica o homem foi constituído. Ele é fruto da evolução, é fruto da criação divina. E é claro que no momento em que ele atingiu o grau de Homo sapiens, uma inteligência pura começou a habitar este corpo e fazer o percurso do seu trajeto evolutivo em direção a Deus, como está perfeitamente programado pela mente divina. E que esta doutrina maravilhosa nos fornece todos os meios para que possamos entender. Prosseguindo ainda nas nossas ponderações, no período de transição que assistiu o nascimento de uma vegetação colossal, o período secundário, os grandes répteis monstruosos, também terciários, presenciou o gigantesco mamífero, entre os quais o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte e o mamute, etc. Estes dois últimos variedades do elefante tinham de 5 a 6 metros de altura, vejam só, e suas defesas chegavam seus dois dentes de marfim chegavam a ter 4 metros de comprimento. Também assistiu esse período o nascimento dos pássaros, os quais é claro que são oriundos
de uma variedade de dinossauro, vejam só. A ciência já conseguiu a comprovação desta verdade. Algumas das épocas algumas das espécies que foram criadas sobreviveram aos cataclismos posteriores. Outras, qualificadas genericamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou foram substituídas por espécies análogas de formas menos pesadas e menos maciça, cujos primeiros tipos foram como que esboços, tais o Felix spellia, animal carnívoro do tamanho de um touro, com os caracteres anatômicos do tigre e do leão. Os cervos megaceron, variedade de cervo, cujos chifres compridos de 3 a 4 metros eram espaçados de 3 a 4 metros nas suas extremidades, eu digo, uma formação da outra. E assim então nós concluímos esta parte relacionada com este período, que nós chamamos de período terciário, mas em continuidade iremos fazer as apreciações que são necessárias e que configuram o período diluviano. Que Deus abençoe e que a divina providência ajude a todos nós para que possamos crescer em entendimento nesta doutrina maravilhosa e assim evolutivamente crescermos em inteligência e marcharmos em direção ao nosso Criador, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.